Programe o seu fim de semana com o Metrópolis. Você pode ver uma exposição sobre Pablo Picasso. E a gente já começa com uma obra feita pelo Picasso aos 14 anos de idade. É uma obra que um pouco justifica um pouco da mitologia que o Picasso contava sobre si mesmo, de aos 14 anos já pintar como um Rafael, ele dizia, o que é um exagero. Você pode ver uma turbulenta história de amor no teatro. Um desencontro, uma história de um grande desencontro. Nunca vai entender a natureza da minha relação com você. Eu tô de saco cheio da natureza da tua relação comigo. Não, pena, porque eu amo você. E pode ver as estreias do cinema devidamente aconselhado por Cunha Júnior. Lee, stay calm. I might be the one with the gun here, but I'm not the real criminal. It's people like these guys. I got my finger on the trigger. I'm telling you, it's rigged. The whole damn thing. But I don't know who to trust. They're stealing everything from us and they're getting away with it too. Into How's that even fair? Tá com sono? Por favor, a noite está só começando. E o Metrópolis também. Cunha Júnior já está aqui. A gente vai começar logo de cara com o cinema, né, Cunha Júnior? Com o cinema, Jogo do Dinheiro, que é um filme que fez barulho lá no Festival de Cannes e que tem a ver com o nosso ambiente aqui, que é a televisão. Não é? Ah, é? Exatamente. Acho que é a quarta direção, se não me engano, da Jodie Foster, que é muito conhecida como atriz e ótima atriz, nós somos fãs. Eu sou muito, a gente estava falando sobre isso. Com George Clooney e a Julia Roberts. Vamos ver uma cena inicial? Claro, claro. The revisions for the opening. We're still making some changes. Am I going to get the changes before the show or after You know the the drill. show? You just point the camera in my direction, we'll figure it out together. It always sounds so simple and yet so moronic. Here he is, the Wizard of Wall Street himself. The name is Lee Gates. The show is Money Monster. Without risk, there is no reward. Should I sell? Should I unload? Get some balls! Man up! Who's that guy on camera two? You want to complain about it? Go ahead. Who is it? Anybody know? Was it a union thing? Cut the feed. Whoever's in there, turn the cameras on. Turn the cameras on, Patty. Turn them on, What do you want me to Patty. do? Turn them on. Put it up. Take it out. Put it on. How do I know it won't blow up? Because I have the detonator. My thumb comes off this trigger, then we all explode. Uau! Tenso negócio, Eu não né? quero mais... Então, eu quero ir pro cinema agora. Já. Vamos fazer um teste? Vamos. Com o nosso editor-chefe, Carlos Mateus? Por favor. Carlos Mateus, A você voz que do está além. aí em cima, no switcher, né, programando tudo. Se por acaso, como uma coisa hipotética, evidentemente, alguém invadisse aqui o nosso programa, a gente estivesse ao vivo, com uma arma e tal, você manteria o programa no ar ou você tiraria o programa do ar? Ai, meu editor-chefe é meu herói. Sabe o que eles falaram? Sabe o que ele falou? O Matheus disse o seguinte, que ele desceria aqui e nos ajudaria, nosso herói. Só que o nosso diretor falou, olha, se vira que eu vou colocar o programa no ar. Vou manter o programa no ar. O Hélio Goldstein. O Hélio Goldstein disse que ia manter o programa no ar. Porque o seguinte, no caso do filme, o cara que invadiu o programa disse, se vocês tirarem o programa do ar, eu meto bala nele, no apresentador. Então, a Julia Roberts não teve jeito mesmo, manteve o programa no ar. Nós estamos vendo aí a imagem. O filme é tenso mesmo, viu? Olha, do início ao fim, porque ele está com um colete de explosivos, né, o apresentador. É um programa de jornalismo sensacionalista, vamos dizer assim. Ele faz o papel de um palhaço, ele é um daqueles indicadores de Wall Street, de como você usar melhor seu dinheiro, mas só que ele faz palhaçada o tempo inteiro, e dança, e tem colegas de trabalho atrás dele, e etc e tal. E ele fica dando dicas para onde você investir melhor o seu dinheiro. Aí só que ele pegou e deu uma dica e um cara investiu, que é o rapaz aí, e ele se deu muito mal e perdeu 60 mil dólares, que era todo o dinheiro que ele tinha, da família, etc. Surtou e foi lá e invadiu o estúdio e disse, e agora, como é que nós vamos resolver essa história? Então, eles ficam tentando resolver, manter o cara, né, no ar, para ver se ele não mata o George Clooney e tentar, ao mesmo tempo, descobrir
E aí é que está interessante. O filme vai além. Eles tentam descobrir por que não deu certo aquela dica. Tinha história de corrupção em Wall Street. Entendi. Um grande empresário do Wall Street, metido em corrupção, fez as ações baixarem, caírem, muita gente perdeu dinheiro e ele ganhou muito dinheiro. Alguma coisa meio parecida com o Brasil. Então, assim, né? Levemente. Mas o filme é um filme bom, bons atores, um suspense, não é excepcional, mas é bom. Ok? Valeu. Vamos para um documentário brasileiro, assinado pela Susana Werneck, que a gente conhece, que ela co-dirigiu o filme do Cazuza, né, O Tempo Não Para, com o Walter Carvalho, e agora ela investe nesse documentário bem interessante. Ela queria fazer, na verdade, um filme sobre o Roberto Carlos, mas doce ilusão, né? Não conseguiu chegar perto do rei, nem e-mail ele respondeu. O que ela fez, então? Soube de um cara que fazia cover do Roberto Carlos e ela resolveu fazer de outros artistas que faziam cover, né? Então tem o cover do Roberto Carlos, tem esse aí que faz cover da Ivete Sangalo. Eu ia falar assim, mas é cover de quem? Da Ivete, hilário, cara. E também, aqui tem mais cenas dele aí, e tem também um que faz cover do Cazuza, todos há muito tempo. Do Roberto Carlos faz cover do Roberto há 37 anos. Olha tá só. aí a cena dele. Há 37 anos ele faz cover do Roberto Carlos. E o documentário é interessante porque, além de mostrar essa vida de fazer cover de outros artistas, mostra como essas pessoas acabam adquirindo pelo tempo traços da personalidade do artista original. Claro. Né? Gente, você viu ali aquela imagem, ele fazendo o cruzeiro? O cruzeiro Os cruzeiros do Roberto Carlos. Exatamente. Pois é, mas fiquei curiosa também para ver. É interessante. Interessante, né? Não porque são traços da personalidade, mas é uma personalidade também, se a gente pensar, é uma personalidade inventada pela gente. Porque se você não conhece a pessoa, é a personalidade por meio da entrevista, da televisão, daquela distância, né? Mas ele começa a viver aquilo como se fosse a vida dele, entende? Então, meio que ele se acredita ser o Roberto Carlos. Entendi. Por aí. Mas aí, vendo o filme, você vai se dar conta da história. Agora, tem uma animação que é a alegria das crianças aqui da TV Cultura. Não sei se o Pedro já viu. Ô, Pedro vê. Opa, Peppa vê. Peppa Pig, tá aí, que é um grande sucesso de audiência aqui na TV Cultura e em 180 países pelo mundo inteiro. Esse desenho faz sucesso. É principalmente para crianças, eu acho que, assim, até 5 anos de idade, principalmente. Mais ou menos essa faixa, porque depois as crianças já não curtem tanto. Mas até 5 anos de idade as crianças adoram. São vários episódios inéditos, mas atenção porque só vai ficar no cinema até este domingo e depois volta nos dias 4 e 5 de junho. E aí termina. Entendi. É curtíssima temporada, vamos dizer assim. Tá Peppa bom? Pig em curtíssima temporada. Vamos agora para um filme mais denso. É um filme, o primeiro filme, aliás, do José Pedro Goulart, que é um cineasta gaúcho, que nos anos 80 fez alguns curtas-metragens e agora faz o seu primeiro longa, que se chama Ponto Zero. Um filme com bastante densidade. É sobre o Enio, que é um garoto adolescente de 14 anos, que tem problemas em casa e na escola. Em casa ele sofre com um pai que é ausente, é rude, e uma mãe que não sabe lidar com isso. Na escola ele é o tipo caladão e sofre bullying, né? O filme impacta quando há uma quebra nesta rotina. O Enio sai escondido com o carro do pai e vai para uma região de prostituição de Porto Alegre. Então aí acontece um acidente e começa um pesadelo na vida do garoto. O filme é sobre angústias de adolescente, mas o Zé Pedro disse que ele não quer que as pessoas vejam só como angústia de um adolescente, mas angústia ou amadurecimento que a angústia pode trazer em qualquer ponto da vida da pessoa. É isso. Legal. E agora vamos para... Você lembra, eu acho que já faz o quê? Uns 5 anos, Alice no País das Maravilhas, dirigido por Tim Burton. Lembro. Fez um sucesso. $1 bilhão de arrecadação. Nossa. Foi um sucesso tremendo. Desculpa, Júnior, é Estúdios Disney?
Não, né? Disney. Não sei. É Disney, né? Disney. É Disney, Alice é Disney, exatamente. E agora o Tim Burton não está na direção, mas está na produção de uma continuação de Alice, que tem uma continuação no livro também, que a gente vai falar daqui a pouco. Primeiro vamos ver as imagens. Hurry. When the day becomes the night, and the sky becomes the sea, when the clock strikes heavy, and there's no time for tea, and in our darkest hour, before my final rhyme, she will come back home to Wonderland and turn back the hands of time. Você viu aí que são os mesmos atores, né? O Johnny Depp, a Anne Hathaway, a Mia Wasikowska, a Helena Bonham Carter, que é ótima sempre, a Helena, né? Sou super fã dela. Na história, a Alice já saiu do País das Maravilhas, já reencontrou a família, como viu aí. Aí ela vai numa festa, vê um espelho, atravessa o espelho e cai de novo lá. Aí ela descobre que o amigo dela, o Chapeleiro Maluco, está sofrendo perigo de vida, de morte, na verdade, e ela tenta ajudar. Ela vai conversar com o Senhor Tempo para voltar ao passado e tentar modificar aí o que aconteceu no caso do Chapeleiro Maluco. Mas o caso é o seguinte, eu indico para vocês, tanto no caso como no outro, esses livros que infelizmente a editora já acabou, que é a Kozak Naif, mas os livros são maravilhosos, tanto Alice no País aqui, Alice no País das Maravilhas, esse aqui, do Lewis Carroll, como esse aqui, que é o outro livro do Lewis Carroll, que é Alice através do Espelho, que são livros maravilhosos, bem superiores aos filmes. É quase levemente inspirado o filme, fica, né? O filme é inspirado, na verdade. Inspirado, né? Inspirado. Foge bastante. Não tem a força dessa literatura. Não tem. Cunha Júnior, muito obrigada. E tem mais dica de cinema? Você sabe que domingo a cidade de São Paulo recebe a 20ª edição da Parada do Orgulho LGBT. Eu tô ficando velha, porque eu lembro de ter ido na primeira. Eu era uma jovem, E aí, nesse clima todo, a Cinemateca Brasileira está fazendo uma mostra sobre o tema. São 3 sessões por dia, com filmes nacionais como Vera, de Sérgio Toledo, e Anjos da Noite, de Wilson de Barros. Além de sucessos como A Lei do Desejo, de Pedro Almodóvar, e Priscila, a Rainha do Deserto, que é um clássico, de Stephen Elliott. Come on, girls. Let's go shopping. Metrópole de volta com uma dica para o fim de semana. Está em cartaz, em São Paulo, a exposição sobre o gênio espanhol Pablo Picasso. As obras vieram diretamente da coleção do Museu Picasso em Paris, muitas delas inéditas no Brasil. E foram guardadas pelo próprio artista como uma espécie de testamento para contar a história dele. La sélection qui a été faite pour l'exposition. A exposição procura mostrar todo o panorama de Picasso desde o começo da carreira dele até o final da vida, nos diversos suportes, como o desenho, a pintura, a gravura, escultura, cerâmica e fotografia. Estampe, céramique e aussi fotografia. E a gente já começa com uma obra feita pelo Picasso aos 14 anos de idade. É uma obra que um pouco justifica um pouco da mitologia que o Picasso contava sobre si mesmo, de aos 14 anos já pintar como um Rafael, ele dizia, o que é um exagero. Dos anos de formação do Picasso, dos seus primeiros estudos, a gente vai se aproximando do Picasso influenciado por Paris, tendo aqui uma obra-chave desse momento, uma obra pós-impressionista, justamente dessa cena do café, da bagunça, do cosmopolitismo parisiense.
Nessa sala, nós temos uma série de estudos, desenhos e pinturas relacionados à pintura icônica Demoiselle d'Avignon. É nessa sala que o Picasso se torna Picasso. Esse é o quadro cubista mais icônico aqui na exposição. É esse cubismo analítico de tons ocres, sem muita hierarquia, sem muito desnível. E a gente só percebe que isso é um homem com violão graças ao título, claro, e a algumas concentrações de símbolos. O buraco do violão, as cordas, o cachimbo. E essa é uma parte da exposição que é toda dedicada a Guernica. Aqui a gente passa daquele surrealismo que vai ficando mais sombrio para efetivamente o confronto com a guerra. E a gente tem aqui fotos do processo de composição, etc., dessa obra que foi fundamental para a própria história da arte no Brasil. Ela veio para a Bienal em 53 e foi muito importante para os artistas brasileiros na discussão entre abstração e engajamento político, já que é uma obra que sintetiza o horror da guerra de maneira marcante. E no último bloco da exposição, onde a gente tem o Picasso, o fim da vida do Picasso, o assunto que a curadoria sublinhou foi o do erotismo, que gerou aqui na exposição duas obras fortíssimas, sendo uma delas esse beijo, em que o erotismo do encontro do casal é tão forte que ele torce as figuras sobre si mesmas, cria um vértice no ponto de encontro dos beijos. E a exposição então termina reencontrando o jovem Picasso. Aqui é uma pintura feita por um Picasso maduro, no final da vida, lembrando do jovem artista. E essa pintura, então, olha de volta lá para o começo da exposição. Ali a gente tinha um velho pintado por um adolescente. Aqui a gente tem um artista maduro pintando a sua juventude. Agora uma dica de teatro. Um texto dos anos 90 de Maria Adelaide Amaral ganhou uma nova montagem. Para Tão Longo Amor tem Leopoldo Pacheco e Regiane Alves em uma relação apaixonada e cheia de conflitos. Eu fui loucamente apaixonado por você. E isso foi a coisa mais bonita que aconteceu na minha vida. Tolice. 7 anos de pastor, Jacó serviu. 7 anos de cordeiro, servi. Vocês vivem nesse espetáculo um amor comum, que é o amor à literatura, mas o que era para ser complementar aí vira um total conflito. É onde pega. Que conflito é esse? Que amor é esse? Para tão longo amor, né? Onde é que você esteve? Procuramos você feito loucos. Todo mundo te esperando, professores, alunos, hotel reservado. Por que você não avisou? Eu não aguento mais ser caixeiro viajante da poesia brasileira. Você assumiu um compromisso. Ah, não tenho compromisso com ninguém. Parou de bancar o empresário. Eu faço a Raquel, né, que é uma poeta, que é uma menina jovem, criativa, que tem a liberdade, assim como princípio. E ele é o editor, que quer que ela aconteça, que seja famosa. Ele é casado. Ele é casado, ele deixa o casamento pra ficar com essa menina. E ela é um furacão na vida desse homem, né? Cala a boca! Ou eu não respondo por mim! Don't touch me! Não é assim que elas falam nos filmes, hein? Don't touch me! O primeiro dia de ensaio, Maria Adelaide estava. E a gente leu, então, esse texto que foi escrito há anos atrás. E verificamos que ele tinha mesmo, às vezes, um descompasso, assim, em algumas coisas, no que diz respeito ao comportamento de hoje em dia. Ela rapidamente fez essas supressões e mudou algumas coisas de lugar. E a gente já começou o ensaio prático, já com esse texto novo da Maria Adelaide. Não tem adaptação, teve edição. Ela é uma peça que fala sobre um grande amor, um amor bandido, evidentemente. Amor bandido não, na verdade um amor maldito. É um desencontro, uma história de um grande desencontro. Você nunca vai entender a natureza da minha relação com você. Eu tô de saco cheio da natureza da tua relação comigo. Não é uma pena, porque eu amo você. Então eu acho que esse amor é um amor difícil, mais profundo,
e apaixonado. Porque o tempo pode passar e o amor sempre vai estar presente, a gente sempre vai falar sobre isso, sempre vai passar por essas questões. Em algum momento da sua vida, você viveu ali algum pedacinho dessa história, com certeza. Por que eu me tornei tão dependente de você? Por que você não me ama? Por que o meu amor não consegue contagiar você? Queria que fosse diferente. Queria. Mas você só gosta de quem não gosta de você, não é, Raquel? O Red Hot Chili Peppers está de volta. Dia 17 de junho sai o novo álbum da banda, The Getaway. E esse é o nome da segunda faixa que eles jogaram na internet. O grupo não lançava discos há 5 anos e pela primeira vez, desde 1991, não tem um álbum produzido por Rick Rubin. Quem assumiu a missão agora foi o DJ Danger Mouse. Thing tonight, alright. Take me through the future. It's time. You'll find just another color-coded crime. Incision and a suture. You told my friend we would get it on no matter when. A super cavitation. A arte nos abre muitas reflexões. E você que acompanha o Metrópolis é alguém disposto a devorar outros corpos, metaforicamente, outras ideias, outras linguagens. Eu estou falando tudo isso por causa do novo clipe de Ava Rocha. Alto das Bacantes é uma faixa do disco Ava Pátria Índia Iracema, escrita por Negro Léo. Para mim, é uma canção de empoderamento, que olha o corpo como um território, o corpo feminino como um território potente. O meu território. Então, eu digo não à cultura do estupro. E você vê agora um trecho do clipe da Ava Rocha, dirigido por Pedro Paulo Rocha. Mate você mesmo. Coma do seu morto, desalinhe o corpo, fique louco. Tome espaço do Estado, da polícia, da ENS, da Mulher Maravilha, meta um grego na geopolítica. Tome espaço do Estado, da polícia, da ENS, da Mulher Maravilha, meta um grego na geopolítica. Mate você mesmo. Do seu morto, desalinhe o corpo, fique louco. O clipe está inteirinho na internet, é só procurar. Bom, o Metrópolis agora te apresenta uma banda. Eu tô dizendo te apresenta porque talvez você não conheça, né? Mas devia conhecer. São os britânicos do Band of Schools, que lançaram um novo álbum nessa sexta-feira. By Default é o nome do quarto disco do trio, que tem um rock bem dançante como a primeira música de trabalho. O título é um pouquinho pretensioso, So Good, que significa bom demais. Ouça e diga se é isso mesmo. O Metrópolis volta domingo às 8 da noite. Um beijo e até lá. Never
day.